Nós começamos a semana passada a Amidá, a reza que nós fazemos em pé junto, silenciosa. E já explicamos um pouquinho do porquê o silêncio e os 3 passos para trás e para frente. Tem aqui esse duro, quiser. E falamos um pouco da primeira bênção, que começa falando do nosso Deus, Deus dos nossos pais, Avraham, Yitzhak e Yaakov, e explicamos já o porquê mencionar os nossos patriarcas. Cada bênção da Amidá, temos 19 bênçãos, ela é relativa a algum personagem da nossa história. Então essa primeira bênção que nós falamos o seguinte, vamos ler a tradução rapidinho, na página 50 embaixo. Bendito és tu, Hashem, nosso Deus, Deus de nossos pais, Deus de Abraham, Deus de Yitzhak, Deus de Jacob, o Deus grande, poderoso e temível, Deus sublime que outorga generosas bondades, que cria tudo, que recorda a devoção dos patriarcas e que por amor traz um Salvador, que é Mashiach, para os filhos de seus filhos pelo seu nome. Nós temos algumas declarações bonitas, a gente fala da grandiosidade de Deus, como Ele é majestoso em todas as suas características, tanto no que se refere à bondade e severidade, que isso é Gadol, grande, poderoso, grande é bondade. Já explicamos um pouquinho isso no Tânia. E no final nós falamos o seguinte, dessa bênção: Rei, tu és um auxiliador, um salvador e um escudo, bendito és tu, Hashem, escudo de Avraham. Nesse finalzinho da bênção, Baruch atah Hashem Magen Avraham, nós novamente nos curvamos. Lembre, Baruch, dobramos os joelhos, Atah, curvamos a cabeça para frente, e Hashem, estamos eretos. Por que desses gestos nessa bênção? É porque assim como estamos nos aproximando do Rei, estamos rezando o começo dele, então a gente faz nós nos curvamos por respeito. A mesma coisa a gente vai fazer no final da reza para terminar a conversa com Deus. Essa bênção, claro, é relacionada a Avraham. Até termina com o nome Magen Avraham, escudo de Avraham, e ela foi recitada, de acordo com alguns comentaristas, pelos anjos, quando o Avraham foi jogado numa fornalha de fogo. E a história é a seguinte: quem reinava naquela época era Nimrod. Ele era um rei muito perverso, idólatra. E o Avraham, desde pequeno, ele percebeu que a idolatria não leva a nada, é falsidade. Ele percebeu a unicidade de Deus. E ele estabeleceu o monoteísmo. O Nimrod, quando soube disso, ele tentou primeiro convencer o Avraham a sair do monoteísmo, não conseguiu. Então ele jogou Avraham numa fornalha, né, uma fogueira bem grande, falando: se você acredita em Deus, que Deus te salve. E realmente o Avraham saiu ileso do fogo. Inclusive o irmão de Avraham, Haran, o Avraham tinha 2 irmãos, Nahor e Haran. O Nimrod perguntou para o Nahor: você concorda com Avraham? O Nahor falou não. Ele comercializava a idolatria. E o Haran, ele falou assim, antes ele pensou: se o Avraham morrer, eu vou continuar idólatra. Se o Avraham sobreviver, eu vou ser monoteísta. Então o Nimrod jogou ele também no fogo e ele foi queimado, porque ele não tinha o idealismo necessário para que Deus o salvasse. Ele só queria um milagre. E naquele momento, os anjos, quando viram Deus salvando o Avraham, eles recitaram a brachá de Baruch atah Hashem Magen Avraham, você é o escudo de Avraham. Uma outra opinião diz que era um momento mais tarde, que lemos na Parashá da semana passada, quando teve uma guerra de 4 reis contra 5 reis. E esses 4 reis sequestraram Lot, sobrinho de Avraham, para que o Avraham entrasse na luta. E realmente, quando Avraham soube que seu sobrinho era um prisioneiro de guerra, ele foi resgatar ele. O mesmo acontece agora com todos os sequestrados na terra de Israel. E o Avraham, conseguiu resgatar, aconteceram vários milagres. Imaginem você, que era o Avraham e alguns serventes contra um poderoso império de 4 reis. E quando ele conseguiu vencer a guerra, a batalha, os anjos recitaram essa bênção. Então essa bênção vem dos milagres que aconteceram com o Avraham. É importante mencionar, falamos na semana passada sobre o porquê falar dos patriarcas. Um outro motivo é, por que eu estou falando do Avraham? Quando eu começo, porque eu não sou ninguém. Acabamos de ver no Tânia, tem os grandes tzadikim, e nós estamos batalhando aqui para ser alguém espiritualmente falando. Então, na prática, não somos humildes e etc. Então,
quando a gente traz o mérito dos nossos patriarcas logo no começo da reza, então estamos falando para Deus, nós não somos ninguém, mas veja de onde eu venho. Então o nome dos meus antepassados atende a minha reza. Por isso que quando a gente faz o Misheberach, por exemplo, que é o pedido para a saúde das pessoas, a gente fala Misheberach Avoteinu Avraham, Yitzhak e Yaakov, aquele que abençoou os nossos patriarcas Avraham, Yitzhak e Yaakov. Por que eu falo isso? Para trazer um mérito. Se você abençoou eles lá atrás, abençoe aqui também. Nós fazemos o Misheberach tanto para quem sobe na Torá, por exemplo, ou quem tem dá um donativo para a sinagoga, mas tem para a saúde também. Qual a diferença do Misheberach para o donativo, para a Torá? E para a saúde, é que para a saúde a gente menciona mais algumas pessoas, porque saúde é uma coisa muito séria. Então a gente tenta trazer o mérito de mais gente, então a gente fala Misheberach Avoteinu, quem abençoou os nossos antepassados, Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, David, Aaron, Shlomo. A gente fala de mais líderes para poder ter mais potência. Outro ponto interessante dessa bênção é que é a única que termina com o nome de alguém. Depois vamos ver, Israel também, mas se refere ao povo, não ao Yaakov. A única que termina com Abraham, porque o Abraham, ele recebeu algumas promessas de Deus, e uma dessas promessas, Deus falou que teu nome vai ser bênção. Um sentido de Rashi, comentarista francês, ele fala que que quer dizer que o nome de Abraham vai ser bênção? Que as pessoas vão abençoar seus filhos com o nome de Abraham. Filho, que você seja como Abraham, que Deus te abençoe como Abraham, vai usar o nome de Abraham. Mas tem um sentido literal, se o teu nome é uma bênção, então o nome de Abraham estará na bênção, será parte da bênção. Por isso que nós encontramos Magen Avraham. Essa é a primeira bênção da Amidah. Depois temos a bênção chamada de Mechaya Metim. O que é Mechaya Metim? É a ressurreição. Falamos ontem, né? Mas ontem a gente falou sobre isso. Que a segunda bênção, a Mechaya Metim, fala da ressurreição, que é um dos 13 princípios da fé judaica. Todo judeu deve acreditar na ressurreição. Quando Mashiach chegar, todos aqueles que se foram voltarão. Tem algumas exceções, mas não é o caso aqui. Sim. Só não vai voltar quando Mashiach chegar aquele que não acredita na ressurreição. Quem não acredita, não volta. E acho que tem uns indivíduos também que não devem voltar. Mas a segunda bênção, então, ela se refere, fala da ressurreição. Vamos ler aqui em português. Começa na linha com a palavra atá, em negrito. Tu és eternamente poderoso, Hashem. Tu ressuscitas os mortos, és poderoso para salvar. E agora depende se é verão ou inverno, a gente fala do orvalho, ou que sopra o vento e cai a chuva. Ele sustenta os vivos com amorosa bondade, ressuscita os mortos com imensa misericórdia, ampara os que estão caindo, cura os doentes, libera os cativos, o que acontece agora? E cumpre sua promessa aos que dormem no pó. Quem é como tu, ó poderoso? Quem se compara a ti, rei, que traz a morte, restitui a vida e faz brotar a salvação? Tu és o confiável para ressuscitar os mortos, bendito és tu, Hashem, que ressuscita os mortos. Tem aqui uma frase cinza, né? Quem é como tu, Pai misericordioso, que com piedade recorda suas criaturas para a vida. A gente recita isso entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, uma vez que a gente está pedindo para Deus nos recordar para a vida. Pois bem, essa bênção também tem vários assuntos. Eu falei que é o assunto principal, a ressurreição dos mortos. De repente a gente fala da chuva. O que tem a ver a chuva com a ressurreição? Uma ideia? Água. O que tem a ver? Quem faleceu no deserto vai acordar com uma baita sede, é isso? O que tem a ver, primeiro, é que quando a gente planta, claro que a chuva que está falando aqui é pro bem das plantas, que é para nascer, é o sustento. A planta, para ela se tornar árvore, acontece algo muito parecido com uma pessoa que falece. Se decompõe. A semente, ela tem que se decompor para poder nascer uma árvore. Isso é uma lição magnânima para a nossa vida, que para a pessoa crescer, ela tem que saber se colocar de lado e ser humilde, etc. Então, quando nós vamos plantar um feijãozinho no algodão na escola, acho que todo mundo já fez isso, pode notar que o feijão que você colocou, ele começa a apodrecer, e dali sai
vida nova. É o que vai acontecer com os falecidos. Estão se decompondo embaixo da terra, mas quando o Mashiach chegar, vida nova. E mais ainda, é da mesma forma. Para a planta crescer, ela precisa de chuva. Quando o Mashiach chegar, o que vai acontecer com os mortos? Vai cair o Tal Tchiyah, chamado de orvalho da vida. Deus vai fazer uma chuva cair no mundo, e com essa chuva vai trazer a vitalidade para todo mundo se levantar. É o que aconteceu na entrega da Torá, que está escrito que o povo não aguentou escutar a voz de Deus e foram morrendo em cada mandamento. E Deus jogava um pouquinho desse Tal Tchiyah, dessa chuva. O pessoal pediu para parar, que vai que acaba, né? Então, por isso que a gente traz o conceito de chuva junto com a ressurreição. Nós não estamos pedindo chuva aqui. Mais para frente vai ter uma bênção específica para a chuva. Mas aqui a gente lembra, porque o conceito de chuva é o mesmo. E também trazemos vários assuntos de como Deus é bondoso, Ele ampara quem cai, cura os doentes, etc. De certa forma, a gente reconhece que Deus tem o controle do mundo todo. Existem 3 chaves. Chave do sustento, uns dizem que é a mesma chave da chuva, outros falam que é uma 4ª chave da chuva. Tem a chave da vida e a chave dos filhos. E Deus, Ele controla isso. Se a pessoa vai ter sustento, filhos e saúde. De vez em quando, Deus dá na mão do tzadik uma chave dessas. Que é o que a gente viu com o Baal Shem Tov, que ele abençoou o casal que vai ter filho, um casal que não era para ter, porque Deus deu acesso a uma chave. Só que Deus nunca dá acesso a um tzadik a 2 chaves ao mesmo tempo. Ele sempre tem o controle de pelo menos 2 e deixa o tzadik decidir se a pessoa vai mudar o sustento e etc. Uma vez eu escutei num Farbrengen, numa reunião hassídica, que o Rebbe não tinha isso. O Rebbe não precisava das chaves. Ele conseguia dar bênção para filhos mesmo sem tirar de outras coisas. O Baal Shem Tov se via muito isso. Via um casal rico para o Baal Shem Tov, falava, queremos filhos. O Baal Shem Tov falava, vocês vão ter que escolher ou morrer cedo, ou não ter saúde, ou não ter sustento, para poder ter filho. Com o Rebbe isso nunca aconteceu. O Rebbe dava brachá e se via claramente bênçãos enormes acontecendo. Eu gosto de trazer uma que eu vi resultado, conheço pessoalmente o resultado dessa bênção. Era um casal que foi pedir brachá para o Rebbe, para ter filhos. Na fila do dólar, que o Rebbe dava todo domingo, dólar, e o Rebbe deu para aquele casal 6 filhos. Não, o Rebbe deu $6. Tiveram 6 filhos, eu conheço eles inclusive. E agora esse casal, ele empresta os dólares para pessoas que não têm filhos. Eles só devolvem depois que tem filho. E eu vi, eu participei com uma pessoa disso. Eu peguei o dólar e dei para essa pessoa. E tive o mérito de devolver o dólar também quando nasceu o bebê. Então, Baruch Hashem, o Tzadikim tem... O Moshe perguntou na aula de Tânia qual o poder do Tzadik, etc. Esse é um dos poderes deles. Mas voltando, então nessa bênção, ele menciona as chaves da chuva, da vida, do sustento, isso que ele ampara aqueles que estão caídos, a gente pode encarar como financeiramente, e ele sustenta os vivos. Aqui estão as chaves de Deus. E ó, no outro dia eu ouvi no Shalom Brasil o Rabino Weitman falar que nós aceitamos a reencarnação. Me explica isso. Porque eu pensava que era só a ressurreição. Ah, não, peraí. Reencarnação, você está falando da alma vir para... Sim, mas todos somos frutos de reencarnação. A alma, ela tem que... Nós aceitamos a reencarnação e a ressurreição. Os dois. Nós acreditamos que a alma, ela volta para o mundo várias vezes porque ela tem missões a cumprir. Até tudo, exato. Ao mesmo tempo, quando o Mashiach chegar, os mortos vão voltar. Aí vem a pergunta, então a alma volta para qual morto? Pois é, eu ia perguntar isso. A alma é que nem uma chama. Com o fogo de uma vela, você pode acender milhões de velas, ela não vai se apagar. Nós mencionamos aqui também que Deus tem muita misericórdia com aqueles que dormem no pó. O que quer dizer isso? Os que dormem no pó são os falecidos, e qual a misericórdia é que quando as pessoas voltarem, de onde as pessoas vão retornar? Alguém que Deus os livre foi cremado no holocausto, tá? Quem é por opção, é uma coisa terrível que acontece com a alma. A gente nunca crema, nunca. Mas, quem foi cremado no holocausto, de onde vai voltar Aonde? Parece meu aluno na escola com 8 anos. De onde que a pessoa vai retornar? E temos aqui atrás um osso chamado osso luz, em hebraico luz, não é? Luz. Ele é uma coisa muito pequena,
que não tem como destruir isso. Não é nem cremar dá para destruir. Quando o Mashiach chegar, a gente vai ver daqui, desse osso. E por que Deus é misericordioso? Porque nós vamos retornar vestidos, né? Ninguém vai retornar nu, senão não tem condições. Por isso que a gente costuma enterrar a pessoa com tachlichin, que são roupas brancas, para ele poder usar, mas quem foi sem, Deus vai cuidar disso. E também uma outra misericórdia que Deus tem é que mesmo que às vezes os ossos estão misturados, infelizmente, valas, como chama no holocausto fazer isso? Valas cheias de gente, se mistura tudo, depois que decompõe, quando o Mashiach chegar, a Hashem vai cuidar para cada pessoa vir completa dela mesma. Bom, vamos lá. E no fim, só para finalizar o shiur, falamos que cada bênção é relacionada a um personagem da nossa história. Darf sein still, darf reden. O personagem relacionado a essa bênção é Yitzhak Avinu, nosso patriarca Yitzhak. Porque o que tem a ver com ele é a ressurreição. Nós sabemos a história, inclusive era para a semana passada, que ele foi colocado sobre um altar amarrado para ser oferecido como sacrifício pelo seu pai Abraham. E no final, não aconteceu, Deus impediu aquilo, falou, não faça isso, sacrifique um animal no lugar dele, e Yitzhak foi salvo. Naquele momento, os anjos recitaram, Baruch Ata Hashem, bendita você Hashem, Mechayem Eitim, que ressuscita os mortos, porque Yitzhak estava quase dado como morto. De acordo com outra interpretação, o Abraham foi até o final. Ele fez a Shkita, matou o filho, porque isso que consta esse detalhe foi o Rabbeinu Ezra que me ensinou ontem. Eu não tinha prestado atenção nisso, que 2 vezes Deus fala que o Abraham ele não recusou o filho para Deus. A primeira é quando quase matou e a segunda é quando ele matou. Isso é uma interpretação que o Yitzhak realmente foi sacrificado e Deus ressuscitou ele. Por isso que fala da ressurreição relacionada ao Yitzhak, porque ele passou pelo processo. Aconteceram outras pessoas que foram ressuscitadas, consta nos profetas, sobre um vale de ossos que foi todo ressurgido. Também na Haftará da Parashá da semana passada, também é dito sobre uma criança que foi ressuscitada. E tem histórias do Rebbe que também contam de como as pessoas, os médicos já tinham falado que já era, acabou, e voltaram a ser pessoas não apenas vivas, vegetais, ao contrário, produtivas. Então, às vezes não é o Mechayam Etim, a ressurreição, no sentido exato de que morreu e voltou, mas é muito parecido com isso. Na minha opinião, quando a pessoa faz massagem cardiorrespiratória, né, RCP, e a pessoa volta, é um pouco de Mechayam Etim. Porque quando o coração para, a pessoa morreu. Quando volta, é um pequeno milagre, um grande, difícil.